Bom dia. Glória a Deus. Quando eu cheguei hoje cedo, Dudu chegou um pouco mais cedo também. Aí ele me viu ali. Ele falou assim: ué, Ed, você veio de pai de santo hoje? Aí eu falei assim: ué, vamos descer o santo então, né? E depois eu fiquei pensando, falei assim, não, a gente não vai descer, porque ele está sempre no nosso meio, né? Então não precisa descer nada, né? Ele já está com a gente. Glória a Deus. O interessante é que há poucos instantes o Alan chamou os enfermos para vir aqui, né, que seria feita uma oração. E o tema nosso dessa manhã é... Sempre a gente tem algum desafio aqui, né, para funcionar direitinho. Deixa eu ver se vai. É milagres. Nosso tema dessa manhã é milagres. Já há alguns dias que Deus vem falando comigo, eu tenho orado e Ele vem falando sobre esse tema. E aí o Alan falou assim: você pode pregar no dia 19? Eu falei assim: posso. Mas ele falou assim: você tem algum tema e tal? Eu falei assim: não, Deus já vinha falando vários temas comigo e Deus já vinha falando sobre milagres, né? E é interessante que nessa manhã a gente orou por cura. E eu vou falar sobre milagres, e interessante que essa semana eu estava conversando com uma colega, e ela falou assim: eu não gosto quando a pessoa prega com PowerPoint, não gosto com slides e tal, né? Eu falei assim: poxa, eu quase sempre prego com slides, né? Eu fiquei pensando, será que isso é muito comum? Mas na prática, uma boa prática de um pregador é que ele monte um esboço, né? Ele estude a palavra, ele ore a Deus, busque a direção do que vai ser falado, monte um esboço e siga, mas também esteja aberto à ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo mandar falar outra coisa, ele vai falar outra coisa, né? E acabo que eu monto o meu esboço e a minha intenção é que a mensagem impacte o máximo a sua vida, que a mensagem do reino faça mais sentido para você. E aí, além da fala, eu tento colocar algo que ajude a fixar, né? Mas na prática, na minha vida religiosa, eu preguei mais sem PowerPoint, sem slides, do que com slides. Então, mas hoje vai ser de novo, tá? Aí você que se incomoda, qualquer dia desse eu prego sem slides. Bom, Daniel, não está passando, né? Acho que não está passando aqui. Bom, Jesus operou 35 milagres em vida, né, que estão relatados nas Escrituras, né? A gente entende que ele fez muito mais, mas relatado nas Escrituras 35. Ele também fez um quando ele ressuscita e muitas pessoas voltam à vida também, né? Mas ali já não era em vida, seria o 36, né? Relatado. Mas em vida foram 35. Jesus, a grande maioria deles foram associados à cura. Eu até pensei em fazer um gráfico, mas eu falei, não, aí vai ser estatística demais, né? Falei, não. Mas a grande maioria deles são associados, de fato, à cura, motivo que a gente orou há poucos instantes atrás. Só que ele também transformou água em vinho, e esse, na verdade, foi o primeiro, né? Transformou água em vinho. Ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Ele andou sobre as águas, né? Ele pescou vários peixes sem se molhar. Ele expulsou demônios de algumas pessoas, né, relatado nas Escrituras, e assim por diante. Ele fez uma série de milagres que também não eram cura, por mais que a gente sempre pense em cura, né? Por fim, ele secou uma figueira infrutífera. E aí, o ponto é, a gente no dia a dia passa por lutas, passa por dificuldades e espera um milagre. Assim como muitos que estavam aqui hoje de manhã, talvez tenha uma doença que não tem uma cura pela medicina, né? Que também é dádiva divina, Deus que deu capacidade para o ser humano, né, buscar meios de cura, mas muitas vezes não tem cura pela medicina, então há a necessidade de uma intervenção divina operando milagre, né? Só que eu dividi essa palavra dessa manhã em 3 pontos. O primeiro é para que fique claro qual que é o propósito do milagre. Eu sei que muitos aqui, que já têm muito tempo de igreja, já até ouviram palavras sobre milagres e tal, entende isso, né? Mas outros não. Então eu vou trazer um pouco de luz nesse ponto do porquê o milagre. Depois eu falo do milagre na minha vida, na sua vida. E por fim, o valor que o milagre tem.
né, o valor que ele tem para mim e para as outras pessoas. Bom, primeiro ponto, o propósito do milagre. Né? Por que existe o milagre? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Isaías 53, versículo 4. Bem no meio da Bíblia, está lá o livro de Isaías, depois de Salmos, Provérbios. Você vai encontrar o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Aqui, na verdade, os 51, 52, 53, esses capítulos, eles são fantásticos, porque eles vão revelar o Messias, as características e o que o Messias faria quando ele viesse. E muito baseado nessa passagem está a expectativa dos judeus da chegada do Messias. O Messias, ele viria e ele cumpriria o que estava escrito em Isaías. Então, é uma passagem fantástica, eu te aconselho a ler toda essa passagem, esse bloco, mas nós vamos focar nesse momento só no versículo 4 do capítulo 53, que diz assim na minha versão NVI: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Bom, então em Isaías já estava remetendo que o Messias traria cura às enfermidades, né? às pessoas. E aí, eu gostaria que você abrisse agora, fosse lá no Novo Testamento, uma passagem mais fácil de encontrar, que é Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 16. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Que, já agora no Novo Testamento, nós vamos ter uma menção lá desse texto de Isaías que a gente acabou de ler. Tá? Mateus 8, 16 e 17. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Então, perceba o primeiro ponto. Jesus operou vários milagres. Por quê? Porque estava escrito que o Messias iria operar esses milagres. O povo esperava o Messias, mas como que eles iam identificar o Messias? Né? Até mesmo porque naquela época vários se levantavam e falavam assim, eu sou o Messias, eu sou o Messias. Tá, então quem é o Messias? Lá no Velho Testamento tem muitas menções de quem seria o Messias, do que ele faria. Essa passagem que a gente leu agora de Isaías é mais uma. E aqui os judeus enxergam o Messias, de fato, porque se cumpre a palavra de Deus lá do Velho Testamento. Então, os milagres tinham um primeiro propósito, o principal propósito, revelar o Messias aos judeus. Né? Bom, e qual que era o alvo dos milagres? O milagre nunca teve um propósito em si mesmo. O milagre não tem esse fim de, então eu estou doente, eu peço milagre, eu sou curado e acabou, resolveu o problema. O milagre não tem essa finalidade. Se a gente for observar a própria Escritura, você vai ver que sempre as multidões vinham a Jesus, por quê? Por causa dos milagres. O propósito não era o milagre por si só, mas para que as pessoas enxergassem o Messias, viessem a ele e conhecessem o reino de Deus, e conhecessem a novidade de vida que ele trazia, a nova vida. Então o milagre ele não tem um fim em si mesmo, eu recebi a cura, amém, glória a Deus, tá, acabou. Não, ele nunca tem esse fim. Então, se você tem qualquer dificuldade, e eu passo pelas minhas lutas também, eu, graças a Deus, não na questão da saúde fisicamente, mas Heloísa, sim, muitas questões da saúde dela, e eu oro pela saúde dela, para que Deus opere um milagre. Mas só que, se for simplesmente pela cura, provavelmente esse milagre não vai acontecer. Porque Jesus curava com o propósito de revelar o reino. E a nossa cura, o nosso milagre hoje, o fim dele tem que ser o mesmo.
E aí eu parei para refletir sobre a cura de Lázaro. Sobre a cura de Lázaro, onde tem a passagem, o menor versículo da Bíblia, que é Jesus chorou. E aí eu parei para pensar, né, estudando ali, me preparando para essa palavra, pensei assim, mas Jesus, ele se angustiou, ele sofreu ali naquele momento, ele chorou, ele viu a tristeza de Marta, de Maria, e aí eu fui estudar essa passagem, falei assim, mas será que aqui, de fato, foi uma questão de emoção, de Jesus se compadecer dele, né, ele amava Lázaro, a gente sabe disso. Será que ali foi assim, poxa, Lázaro é meu amigo, Lázaro morre. Não, eu vou resolver o problema que eu vou curar, eu tenho poder, ele é Deus, né? Ao mesmo tempo ele era 100% humano, e ele chora naquele momento, ele sente aquela angústia, que é o que a gente sente também, né? Eu me entristeço muitas vezes pela doença do outro, pelo sofrimento do outro. Heloísa me falando ontem daquele menininho, né, que muitos têm acompanhado, que agora os bracinhos não estão mexendo mais, né? Então, isso entristece. E aí eu pensei, será que foi esse sentimento de Jesus? E ali ele falou assim, eu vou resolver esse negócio aqui agora. Como a gente gostaria de resolver, né, de trazer a cura para a criança. E aí eu fui estudar essa passagem. Eu gostaria que você abrisse em Mateus, em João 11. Abra a sua Bíblia aí mais um pouquinho depois de Mateus. Livro de João, capítulo 11. E vamos ler essa passagem que Jesus opera mais um milagre. Agora, na vida de Lázaro ali, junto com a sua família. João, capítulo 11, versículo 33. Eu vou ler uns 10 versículos aqui. João, capítulo 11, versículo 33. E assim diz. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Olha que reação bem nossa, assim, né? Bem humana, assim, de, né, compadecer mesmo, sofrer com aquela circunstância. Versículo 34. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. E de fato ele amava Lázaro, né? Então, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Olha só, se a gente para até aqui, dá toda essa sensação da comoção de Cristo, que ele chega, sofre com elas, vê uma pessoa que ele amava morto e fala assim, peraí, Pai, ressuscita. E Deus ressuscita, né? Mas olha o versículo 42, o que nos diz. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Aí depois disso Lázaro ressuscita e assim por diante. Então o propósito de Jesus com os milagres, e nesse milagre de Lázaro, era a redenção das pessoas, era a revelação do Messias. Até mesmo porque, se a gente parar para pensar um pouquinho, se Lázaro tivesse morrido mesmo, Jesus sabia que ele estaria com ele em breve na eternidade, e muito próximo ele estaria na eternidade com Lázaro. Então, não tinha tanto porquê de ressuscitar Lázaro ali. Então, esse processo de milagre, ele tem um propósito muito maior do que a cura ou a bênção que a gente espera, que é aparentemente impossível, né? Ele vai muito além do efeito do próprio milagre. E aí eu queria compartilhar com vocês, e agora eu mudo a temática, eu falo sobre milagres, continuo falando sobre milagres, mas eu vou trazer uma outra visão do milagre para vocês. Eu acho que poucos aqui sabem do milagre que foi essa criança para nós, né? Muitos aqui acompanharam quando Heloísa perdeu a 3ª gestação, né? Muitos acompanharam
a situação do Ravi, que o Ravi poderia vir com uma deficiência extremamente agressiva, né? E Deus operou um milagre. Mas a Emily, a gente sempre quis ter parto normal, e aí a Heloísa foi esperando até chegar a contração, chegou a contração, a gente foi para o hospital, e aí ela está ali esperando, né? Aí as contrações vinham, voltavam, esperando dilatação, mas não deu dilatação. Aí o médico falou assim, não, então, já que as contrações estão intensificando e não está dando dilatação, vamos para a cesariana, né? E aí ela entrou e a médica falou assim, daqui uns poucos minutos a gente te chama para você acompanhar o parto, né? Pode sentar ali em tal lugar e esperar. E aí a Heloísa foi. Só que esse tempo aí foram umas 2 horas, até que eles me chamassem, né? Ninguém me dava informação, não sabia o que estava acontecendo. E aí eu fui saber só bem depois do parto, né? E o que aconteceu nessa janela de tempo é que Heloísa é boa de contar a história, ela vai ficar angustiada comigo, porque eu não vou contar os detalhes corretamente, né? Mas eu vou contar do meu jeito resumido. E aí, o que aconteceu? Heloísa tomou a injeção, a anestesia, né, para o parto. Na verdade, ela tinha tomado uma anestesia para o parto normal. Vai me dando as dicas aí. Ela tinha tomado uma anestesia para o parto normal, que não tira toda o sentimento, né? A pessoa ainda sente as coisas porque ela precisa fazer força e tal. Isso é mais para os homens, né? As mulheres entendem isso. E aí, ela tomou anestesia, só que, ao tomar anestesia, ela começou a sentir muita dormência. Aí eles ficaram super preocupados, os médicos ficaram agitados ali no entorno dela, e eles discutindo entre eles, Heloísa vendo a discussão toda. E aí eles vão observar, e o coração da Emily já estava disparado. E aí eles falam assim, não, vamos... ela já estava correndo risco de vida, e aí eles mandaram tirar a mulher que ia ter o parto dela da sala de cirurgia para colocar a Heloísa. Né? E saíram naquela correria toda, aquele agito todo. E aí, graças a Deus, o parto foi feito, né? Heloísa sentia os cortes e tudo mais ali, porque a anestesia não era total, né? Mas ganhou o neném, né? Deu certo no final da história. Mas aquele momento ali foi um momento de alto risco. E Heloísa desesperada, porque ela sentindo a dormência toda, ouvindo eles falando que o coração do neném estava disparado, que tinha que sair correndo para fazer o parto na urgência. E o que acontece? Por que eu contei esse caso? Porque esse milagre aconteceu, a Emily nasceu, graças a Deus, para a glória de Deus, saudável, tudo bem, mas a gente esquece. Eu esqueci. A gente não lembra mais desse milagre, né? Tantos milagres que acontecem na nossa vida, e a gente esquece, como se nunca tivessem acontecido. A gente volta a Deus falando assim, agora o que eu quero é esse. O que eu quero é esse, porque é o momento, meu momento é esse, eu preciso que o Senhor me dá, eu preciso que o Senhor me dá. Como se Ele nunca tivesse dado nada. Tantos milagres que já aconteceram nas nossas vidas, e eu queria remeter a um que todos nós passamos por ele, todos nós, sem exceção, né? Nós, e todos os nossos 299.999.999 concorrentes, também sabiam o caminho até o óvulo, e correram bastante para chegar lá no óvulo. Mas eu ganhei, você ganhou a corrida, nós chegamos primeiro. Gente, pensa, o Bonde estava falando comigo de Mega Sena ali, né? O Brasil tem 200 milhões de habitantes, sei lá se, né, numa Mega Sena maior aí, da virada, alguma coisa assim, 10 milhões de pessoas jogam. Eu acho que não chega isso tudo não, mas vamos supor que seja 10 milhões, né? É fácil ganhar uma Mega Sena, né? É quase impossível em 10 milhões de pessoas. Agora pensa, 300 milhões concorrendo com você, e você chegou. Esse é um milagre. Porque se um chegasse milionésimo de segundo antes, você tinha rodado e não estava aqui. Não tinha chegado lá. É interessante, é uma matéria muito legal que eu li, super interessante, que ele fala, e a hora que entra, o óvulo já se transforma, fecha, blinda para os outros não entrarem. Eu não sou da área biológica, né? Mas tem toda essa maravilha que Deus criou, que entrou um, não entra mais. Né? Olha que coisa fantástica.
É impressionante, eu acho impressionante as pessoas não crerem em Deus, porque esses dias eu estava viajando, e aí um cliente do banco falou comigo assim, a gente saiu para almoçar junto, ele falou assim, Éder, você que é um cara religioso, não, eu falei assim, não sou religioso. Vamos já acertar a conversa aqui, né? O fulano ali é religioso. Ele falou assim, não, eu sou mesmo. Ele gosta de ir na procissão, ele gosta de seguir os rituais e tal, eu não gosto. Eu gosto de entender por que eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, né, como é que as coisas funcionam. E aí eu creio em Deus, porque é a alternativa que eu entendo que é a que faz sentido. Né? E, obviamente, o que está por trás é que o Espírito Santo me convenceu. Né? Mas eu não entrei nesse mérito com ele. E aí eu fui na conversa e falei com ele assim, mas você é um homem de fé também. Porque para você achar que essa complexidade toda do universo veio do nada, né? Toda essa sofisticação, os animais, as plantas, o sol, a lua, o ser humano, nessa complexidade, esse exemplo aqui de 300 milhões de espermatozoides correndo ali, um que chega, o óvulo fecha, isso cresce, 9 meses depois, isso tudo é tão complexo, que se achar que isso veio do nada, você tem mais fé do que eu. Você tem muita fé, porque eu creio, né, em Deus, um ser superior, que criou essas coisas. Né? Então, Deus fez isso tudo, e daí já é um milagre. Daí já é um milagre, da gente vir à existência. Eu estar aqui é um milagre, você estar aqui é um milagre. E eu resolvi remontar um pouco a minha história. Remontar um pouco a minha história para relembrar quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou um menino, como diria o Dudu, agora eu falo do Dudu, não de mim, né? Nasceu no Luizotti. A gente sai do Luizotti, mas o Luizotti não sai da gente, né? Dudu me mostrou um chaveiro essa semana, falou assim, cara, eu estava lá na Europa, um meu amigo meu que estava lá também, fez um chaveiro escrito Luizotti para mim. O máximo, né? Espetacular isso. E aí, eu fui parar para pensar quem eu sou. Eu nasci num bairro pobre de Belo Horizonte, meus pais vieram do interior, do norte de Minas, interior pobre, né? Quanto mais a gente sobe o país, mais pobre vai ficando, a gente sabe disso. Nasci como indigente, né, mãe? Porque na época, meus pais não tinham condição de pagar, um pouco dessa história eu contei aqui no Sábado Luz, para as crianças, né? Meus pais não tinham condição de pagar o INSS, né? Acho que era INSS, INAMPS, um negócio assim. E aí, quem não pagava, não tinha direito à saúde pública, Dudu. Você não é dessa época, não. E não tinha direito à saúde pública. Então, como eles não tinham condição de pagar, não tinha plano de saúde, claro, nem privado, e não conseguia pagar o governo, então não tinha direito. E aí, eu nasci como se meus pais fossem um morador de rua, naquela condição difícil. Né? E aí nasce o 5º filho. Né? Minha mãe preocupada, porque família de pastor, mais um filho, mais um custo, né? Aquela coisa toda. Nasce aquele menino que estudou a vida inteira em escola pública, obviamente não tinha condição de pagar, né? E aí, o meu sonho era terminar o 2º grau, para nunca mais pegar no livro. Esse era o meu sonho, gente. Que sonho. Era o meu sonho, nunca mais pegar no livro. E aí eu não sei, mas aí os milagres vão acontecendo. Que lá no 3º ano, minha mente resolve fazer um vestibular. Parece que eu quis, Alissa. Eu quis fazer. De onde vem esse eu quis? Né? Como é que se materializa? Isso é um milagre. Um milagre. Eu resolvo fazer vestibular. Tinha dinheiro para pagar particular, gente? Não tinha dinheiro nem para... Né? E aí eu vou fazer vestibular na Universidade Federal. Aí a esperança era lá embaixo, né? E eu passo no vestibular, de primeira na Universidade Federal, né, na UFMG. E aí eu vou estudar na Universidade Federal. Aí eu penei, sofri com força, porque eu não tinha preparo, né, para o nível de exigência que eu tive ali dentro da universidade. Mas eu consigo formar, depois de tomar pau, Enilson. Tomei pau, gente, não dava conta, era muito difícil. Cheguei a chorar, falei assim, eu não dou conta. Era muito difícil. Eu tive disciplina que o material todo era em inglês, e aí eu fui, a disciplina muito difícil, a mais difícil do curso, a professora não explicava as fórmulas. Eu cheguei para ela e falei assim, professora, então, a senhora não explica as fórmulas, os livros são todos em inglês, eu estou com dificuldade. Ela falou assim, mas nas universidades americanas é assim que funciona. Então, vai ser assim, né? Então, eu consegui formar, outro milagre na minha vida, consegui formar. E assim os milagres foram se sucedendo na minha vida. Né? Aí eu fiz uma pós-graduação, aí depois estudei teologia junto com o Bonde, né? Porque eu cheguei aqui, aí eu desisti de buscar igreja, vou na internet achar uma igreja, acho a Vide.
Primeiro culto que eu estou na vida, aí o Alan já deu as porradas dele, né, no estudo bíblico, mas eu gostei, né, voltei no domingo, e aí eu já estava chorando lá na frente, achei a igreja, depois de 6 meses de procura, e ali, pouco tempo depois, eu falo com o Alan, assim, nossa, Alan, eu tenho vontade de estudar a Bíblia, né, nunca quis ser pastor, meu pai era pastor, nunca quis ser, mas falei que eu tinha vontade de estudar a Bíblia. Ela falou assim, não, eu acho que um dia a gente vai ter um curso aqui. Aí surge um curso de teologia, eu formo em teologia. Gente, quem imaginava que menino lá do bairro super pobre, lá de Belo Horizonte, ia chegar até virar um teólogo, virar um pastor, escrever um livro, né, ter uma família, ter 3 filhos, né, uma esposa bonita daquela ali, né, eu feinho desse jeito, arranjei uma esposa daquela. É milagre, é milagre. E eu somo a isso que eu era tímido, Emerson. Eu era tímido, vergonhoso, então eu não era aquele rapaz que chegava nas meninas para conversar. Não, tinha maior vergonha, não tinha coragem. Né? Heloísa que me cantou e conseguiu. Né? Deu certo tal. Então, foi sim. Então, milagre após milagre na minha vida. Né? E aí eu criei uma empresa, Dudu trabalhou comigo, Dudu ajudou a construir. E aí eu vendi essa empresa para Algar. Pensa, eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer um negócio desse. Aí é mérito meu, eu que consegui. Como assim? Quem deu essa capacidade? Quem abriu as oportunidades? Quem trouxe as pessoas certas? Quem fez o milagre? A gente tem milagres dia após dia, mas muitas vezes a gente esquece deles e fica olhando para um outro que a gente quer e que Deus tem que fazer. Só que o milagre ele tem um propósito, né? Não é o bem, o benefício em si. Né? E aí chegou no ponto. Aqui, eu estou ali do lado, essa da direita é a mulher do Pedro Bial. Ali é um evento em São Paulo, no MASP, na Avenida Paulista, num lugar icônico em São Paulo, em que eu recebi o prêmio de primeiro lugar numa competição nacional da Visa. A Visa é a maior processadora de cartões do mundo. Aí você sabe um pouco da história, que eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 mês, fiquei uns meses em São Paulo. Né? Muita coisa aconteceu. Quem era eu? Quem que eu ia imaginar isso? Né? Na verdade, vale relatar um ponto aqui, que quando a gente foi se inscrever nesse programa da Visa, a menina que trabalha com a gente, ela falou assim, apareceu esse programa, eu falei assim, mas não tem muito a ver com a gente não, porque a gente não é um sistema de pagamento, essas coisas da Visa, não tem nada a ver. Ela falou assim, mas vou inscrever. Inscreveu. Aí a primeira etapa era era uma entrevista, aí a gente, eram os formulários, aí preencheu os formulários, aí a gente passou, eu falei, que estranho, a gente passar, né? Passou. A próxima etapa é uma entrevista pela internet. Eu falei assim, beleza, meia hora e tal. Aí fizemos a entrevista, passamos a entrevista, para entrar no programa da Visa, né? Aí passamos, eu falei assim, mas que estranho. Estranho, não tem nada a ver, por que esse pessoal escolheu a gente, né? Só que a terceira etapa tinha que ir para São Paulo. Aí eu falei assim, aí já envolve custo, não vamos não, porque não vai dar certo. Aí o Cirlei chegou para mim no culto, 1 domingo antes, 2 domingos antes, e me deu uma canção. Você me deu uma canção, lembra, Cirlei? Cirlei me deu uma canção em inglês que falava que Deus vai te colocar nos lugares mais altos. A gente que faz parte de uma igreja que não é assim, se preocupa na pessoa, você vai crescer, você vai ser uma bênção, você vai prosperar, né? Não é assim. Mas o Cirlei me deu uma canção dessa. E aí aquilo ali, Cirlei, eu fui ouvindo essa música umas 50 vezes, até o dia, até a hora da apresentação. E aí, chega lá, a gente é selecionado, a gente passa no programa, e aqui é quando a gente ficou em primeiro lugar do programa. Então, de todas as empresas que foram selecionadas no programa, que foram para os Estados Unidos, voltaram, a gente ficou em primeiro lugar. Né? Aqui sou eu lá no Twitter, nos Estados Unidos. A gente foi no Twitter, no Facebook, no Google, no Airbnb, assim, visitou isso tudo. Né? E aí, sabe quem que é essa pessoa? É esse menino. É esse menino. Parece, né? Sou eu, gente, não é o Ravi. Tá? Sou eu. É esse menino. Cheio de milagres, cheio de milagres. Não é mérito meu, eu não conquistei essas coisas, eu não posso bater no peito. Isso tudo que aconteceu veio dele. Tudo veio dele. Só que eu estou falando isso para você refletir e começar a trazer sua memória tudo que Deus foi fazendo na sua vida. Tudo que Deus foi fazendo, o livramento. Né? Eu conheço gente que teve o caminhão que passou por cima dele, assim, ó, na barriga. E saiu ileso depois do caminhão passar, Dudu. Saiu ileso. Milagre, milagre. Né? Esse tipo de milagre não aconteceu comigo.
mas muitos outros milagres aconteceram comigo e com você. E a gente precisa trazer isso à memória, né? E não simplesmente ficar esperando sempre que Deus vai dar mais, mais, mais e mais, né? Esse aí sou eu. Esse aqui, dá para ver aqui pequenininho? Eu sou um daqueles 300 milhões, né? Que teve aquele primeiro milagre ali até alcançar o óvulo, né? Eu era aquilo. E Deus foi fazendo milagres na minha vida, né? E na sua também, que a gente traga isso à memória. E por fim, eu não sei se você pode ter ficado com essa percepção, mas talvez se eu parasse aqui, poderia ficar assim, mas aí ele foi lá para falar das coisas, né? Que ele conseguiu, que ele conquistou, blá, 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 né? Não é isso. Não é isso. Por fim, eu queria que você abrisse em Filipenses 3:8. Aí já é bem mais lá no finzinho da Bíblia. Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Que diz assim. Aqui é Paulo, tá? É Paulo. Ele é uma passagem fantástica, mas eu quero ler essa passagem, depois a gente volta um pouquinho. Mas, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Só que Paulo aqui não estava falando do carro que ele conseguiu, né? Na época, claro, não tinha carro, mas dos cavalos, das fazendas, das ovelhas. Ele não estava falando de conquistas, nem de curas, nem de nada disso. Paulo aqui estava falando que se tinha algo para se orgulhar, ele tinha, porque ele era judeu de nascença, ele tinha sido circuncidado ao 8º dia, ele, quanto à lei, era fariseu, né? E a gente tem uma conotação de fariseu negativo, mas na verdade o fariseu era aquele que prezava muito pelas escrituras, né? Tanto que ele prezava tanto pelas escrituras que quando surgiu algo parecido, né, a mensagem do Cristo, né, o caminho, eles falam assim, peraí, não, isso aí a gente não aceita, e aí ele perseguia, e aí ele fala assim, então, quanto à lei, eu era fariseu, eu era perseguidor da igreja. Então, assim, ele tinha um apreço, né, às escrituras, né, ele é muito agarrado. Então, Paulo não está falando de prosperidade, Paulo está falando da fidelidade dele religiosa, E aí ele fala para mim, olha, isso, para mim, é esterco. Isso é esterco, né? Diante da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Diante da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, sabe a coisa que eu mais sonho na minha vida? A gente, quando tem filhos, se preocupa bastante com eles, né? Meu maior sonho, e eu fiquei chateado, até falei com a Camila aqui mais cedo, que o meu sonho é ver minhas filhas no King's Kids, envolvidas com missões. E aí, disso você já tem esse privilégio, Alan, e eu quero chegar lá. Né? Não é vê-las com dinheiro, com prosperidade, com formada. De que adianta isso se você perder a sua alma? Né? Que valor tem conquistar o mundo e perder sua alma? Então, meu sonho é ver meus filhos, né? Eu falo filhas ainda, meus 3 filhos, mergulhados no reino de Deus. Eu não teria problema nenhum se hoje Deus virasse para mim e falasse assim, Éder, agora você vai dedicar integralmente, você não vai ter R$1, você vai viver do milagre. É para deixar todos os seus negócios. Eu teria uma alegria, porque eu tenho prazer de estar aqui, eu tenho prazer de estudar a palavra, eu tenho prazer de viver essa vida de reino. Eu tenho prazer nisso. Então, se Deus me der essa direção, e eu oro para que Ele dê a direção, porque eu também não vou dar passo sem ser a direção dEle, mas essa é uma alegria no meu coração, eu tenho alegria disso. Só que mesmo isso,
eu quero construir aqui com vocês, para a gente fechar, uma estrutura. A gente vai subir aqui, vamos de baixo para cima. Uma estrutura. Muitas vezes a gente busca os milagres de Deus, ou a gente espera, pelo menos, os milagres de Deus, para o nosso bem-estar. Né? Quem estava aqui domingo passado, no momento de dízimos e ofertas, eu contei o testemunho, né, da minha casa e tal. E aí, claro, se eu ganho uma casa, se eu ganho na justiça, ou se eu ganho de outra forma, enfim, isso é para o meu conforto. Né? Se eu recebo uma cura, inevitavelmente é para o meu conforto, porque eu vou me sentir melhor, eu vou estar fisicamente melhor, eu posso fazer um exercício físico, isso é para o meu bem-estar. Né? O ponto é que a nossa existência aqui na Terra, o propósito não é o bem-estar. Nem o próprio milagre tem como propósito o bem-estar, ainda que quando ele acontece, isso vem. Né? Mas a finalidade não é o bem-estar. E aí, eu falei muito das coisas que aconteceram na minha vida que trazem bem-estar. Né, para a mente, a alegria de conquistar e tal. Claro que minha vida tem muitas perdas, muitas dificuldades também. Né? Mas é o bem-estar. Já Paulo, ele traz um outro patamar. Ele foi para o rigor religioso. Ele falou assim, olha, eu leio a Bíblia, ele lia, né, com certeza, todos os dias bastante. Ele era fariseu, ele era judeu, ele tinha sido circuncidado, ele perseguia quem ia contra as Escrituras. Então, ele salta para um outro patamar. Ele não buscava esse nível de baixo aqui que muitas vezes nós buscamos. Né? O Paulo estava no nível de cima, no patamar de cima. Ele estava num rigor religioso. Só que aí, ele traz para a gente a alegria e a satisfação e o sentido de conhecer a suprema grandeza, de ter a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Gente, isso está num outro patamar. Eu entendo que a minha missão como pastor aqui é de ajudar vocês e a mim a enxergar uma realidade que não é tangível, que não é palpável. Porque a gente é tentado todo dia a enxergar só as coisas que a gente pega, que a gente pode comprar, que a gente pode abraçar. Né? A gente é tentado a isso. Mas existe uma realidade numa outra dimensão. A suprema grandeza do conhecimento de Cristo, isso sacia a alma. É o que Paulo diz, que ele abandonou tudo, que por ele ter perdido tudo, fazia total sentido, porque agora ele tinha essa intimidade com Cristo. Ele entendia essa grandeza de Cristo. O relacionamento dele com Cristo era um outro nível, não tinha a ver com religião, não tinha a ver com bem-estar, era um outro patamar. Ele não precisava do milagre do bem-estar. Ele não precisava do milagre de ser liberto de uma prisão, né? De ser resgatado no naufrágio. Ele já confiava em Deus. O nível de relacionamento dele com Cristo, com o Cristo, era outro. E aí, por fim, eu quero trazer o último nível, né, que está lá em Lucas 7. Por mais que o contexto de Lucas 7 seja um pouco diferente, que tem a ver com o perdão, mas lá Jesus vai dizer o seguinte, olha, se te maltratarem, né, você perdoa, se vier 7 vezes, você perdoa, e tal. Aí os discípulos falam assim, mas então você tem que aumentar a nossa fé, né, porque por 7 vezes a mesma pessoa, né, não dá. Né? E aí, Jesus vai e traz a mensagem do servo inútil. Ele fala assim, olha, vocês não estão fazendo mais do que a obrigação de vocês perdoar. Né? E eu diria que a nós, chegar nesse nível de entender a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, não nos faz melhor do que ninguém. Porque ao mesmo tempo, é claro que vão ter pessoas à nossa volta que estão focadas aqui no nível de baixo, que ainda não saltaram, que ainda não subiram. Então isso não nos faz melhor. Mas esse é o nosso alvo. Acessar o conhecimento de Cristo, entender Cristo, viver com Cristo, beber Cristo todos os dias. Só que quando a gente chegar lá, nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Nós somos um servo inútil. Eu sou o servo inútil. Porque eu sentar, parar, estudar as Escrituras, ler, orar, né, vir aqui, trazer a palavra, ajudar o próximo, isso não é mérito. Eu não tenho que bater no meu peito e falar assim, mas pelo menos eu faço. Não.
Essa é a nossa responsabilidade. O que é esperado de nós é sermos irrepreensíveis, é estarmos lá no patamar de cima. E quando a gente estiver lá em cima, que a gente entenda que a gente é um servo inútil. E que quando Deus opera um milagre na minha vida e na sua vida, não é por mérito nosso. Não é porque a gente fez por merecer. Não é porque a gente subiu no monte 100 vezes. Não é porque a gente orava todo dia. Não é mérito meu. A palavra nos ensina para que a gente ore, busque a Deus, se humilhe, coloque diante dEle as nossas angústias, os nossos anseios. Isso é bíblico. Mas isso explica que eu posso orar e não ser curado. Você pode orar e ser curado. Porque a cura não está associada, não tem um fim em si mesmo, mas ela tem um propósito. E esse propósito vai se cumprir na sua vida, porque você recebeu a cura. E na minha, talvez não. Talvez não. Se Deus não me curou, é porque o propósito dele é que eu não fosse curado, e assim o reino dele vai se manifestar. Eu não sei quantos leram, e eu indico que vocês leiam, eu já falei disso aqui outra vez, de um artigo do John Piper. Né? John Piper é um dos grandes pastores que a gente tem nos dias de hoje, muito sério, muito bíblico. E ele teve um câncer, e ele escreveu um artigo, Não Desperdice o Seu Câncer. Né? E ali, ele escreve aquele artigo enquanto ele tem câncer, né? E ele, assim, eu fico pensando o quanto ele, com o câncer, escrevendo aquele artigo, impactou o mundo, impactou as pessoas, comparado à cura que ele recebeu. Eu entendo que o momento do câncer dele foi muito mais impactante, o que ele falava enquanto estava doente foi muito mais impactante do que a cura por si só. Mas eu creio que a cura foi também impactante, né? Mas é isso que a gente precisa ter em mente. A gente tem que confiar em Deus, amar a Deus sob toda e qualquer circunstância. Ele trazendo o milagre ou ele não trazendo o milagre. Porque ele vai trazer se esse milagre tiver um propósito, claro. Se não, ele vai manter. E a gente vai para a eternidade do mesmo jeito. Assim como o Alan sempre fala, Deus pode curá-lo da diabetes, glória a Deus por isso. E Deus pode não curá-lo, e ele ir para a eternidade com a diabetes. Né? E lá, sim, com um novo corpo glorificado. Mas Deus vai ser glorificado da mesma forma. Então, que a gente entenda, nessa manhã, que Deus opera milagres. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Eu creio. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo o pensamento positivo. Né? E a gente tem o pensamento positivo de que Deus vai me curar, Deus vai me curar, Deus vai me curar, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Isso não traz a cura. Né? O que traz a cura é Deus decidir, falar assim, eu vou te curar, eu vou operar esse milagre, para que o meu reino seja manifesto através da sua vida. Né? E assim a gente ore. E eu vou orar nesse momento, para que Deus nos ajude, para que Deus nos dê sabedoria dia após dia, e que Ele opere milagres em nosso meio. Amém? Feche os seus olhos. Deus, como Tu és bom, Pai. Como Tu és bom. Nós te amamos. O Senhor é tão bom que o Senhor deu o Seu Filho, o Seu único Filho, para vir à terra e dar a Sua vida por nós, pecadores, Pai. Esse foi um grande milagre para nós, porque nós não tínhamos um caminho para a redenção. Nós não tínhamos um caminho para a eternidade. Mas o Senhor operou esse milagre nos dando o Teu Filho. Pai, nos ajuda a sermos gratos por esse milagre da salvação. Nos ajuda, Pai, a reconhecermos a Tua bondade sobre nós, Pai. Nos ajude, Pai, a sempre lembrar dos muitos milagres que o Senhor fez em nossas vidas. E não nos deixe, Pai, cair na tentação de impor os nossos desejos ao Senhor, ó Pai. Em determinar o que o Senhor deve nos dar, o que o Senhor deve fazer, Pai. Não nos deixe cair nessa tentação, Pai. Mas dê-nos fé para entendermos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Dê-nos fé, Pai, para entender que o Senhor pode todas as coisas, Pai. Que o Senhor pode trazer a cura física, Pai. Mas que muito além dela, o Senhor traz a cura da mente. O Senhor transforma a nossa mente.
Assim como no começo desse culto, conversando com o filho do Osmar e da Adriane, Pai. O Senhor trouxe a transformação da mente, a metanoia. Esse é o grande milagre. É a nossa mente, ao invés de olhar para o sul, passar a olhar para o norte. Mudar, conversão, a mudança radical de vida. Esse é o grande milagre que o Senhor operou em nós. Pai, muito obrigado por isso, porque hoje nós temos o Senhor em nosso coração. Hoje nós temos um caminho a seguir, hoje nós temos um destino, hoje nós temos a eternidade à nossa frente, nós sabemos para onde nós vamos, Pai. Muito obrigado, Pai. Mas ao mesmo tempo, Pai, muitos irmãos meus sofrem fisicamente, precisam de um milagre em tantas áreas da vida. O Senhor operou tantas curas, mas o Senhor expulsou demônios, o Senhor andou sobre as águas, o Senhor multiplicou pães, o Senhor transformou água em vinho, o Senhor fez tantos milagres, o Senhor pode fazer hoje, e nós cremos nos teus milagres. Há pessoas, teólogos, pastores, que creem que os milagres não acontecem, mas eu creio, eu já vi. O Senhor opera milagres, Pai, e nós confiamos no Senhor, ó Pai. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor opere, mas não para satisfazer os nossos deleites, mas para que o teu reino seja manifesto através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ajude a mim, Pai, e ajude a cada irmão meu aqui, a amar o Senhor mais do que os teus milagres, Pai. A se deleitar na suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, Pai. Nos ajuda, Pai, hoje e até a tua volta, em nome de Jesus. Amém.